Você se torna mais divino à medida que fica mais criativo. Vamos entender essa mensagem, gente? Muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou a Criadora Mística e eu tenho uma mensagem do mundo invisível para você nesse vídeo hoje. Então vamos dar sequência aos nossos estudos, né? As nossas interpretações e as mensagens invisíveis que contém aqui nas cartas, nos arcanos maiores do tarô do Osho, do tarô Zen, né? E dando sequência aos nossos vídeos, hoje a gente vai estudar a carta número 3, a carta da criatividade. É essa aqui, ó. Então estamos aqui numa jornada da consciência através dos arcanos, né? Então não é só um estudo de cartas do tarô. Aqui eu tenho mensagens importantes através desses arquétipos para a sua vida. E se você chegou aqui, não é por acaso, com certeza tem uma mensagem, um ensinamento, algo que a sua alma está buscando e você vai encontrar aqui nesse vídeo. Então fique aqui comigo para esses estudos, né? Então vamos lá, gente. Hoje a carta da criatividade, né, ela vai trazer a energia do número 3, né, então a gente passou pelo início, né, pelo zero ali, que foi o bobo, o louco, né, onde ele se joga numa jornada, né, e a gente tem o número 1, que é o mago, ou a existência, aqui no tarô do Osho, mas é a representação do masculino, né, do yang, né, do se colocar, do agir, da materialização. Depois do 1, a gente teve o 2, né, que é a sacerdotisa, ou aqui no tarô do Osho, a voz interior, né, que é o yin, é o feminino, é a receptividade, né, é o interior, olhar para dentro, o inconsciente, né, e agora a gente chega no 3, que é a carta da criatividade. E aqui tem um conceito bem legal da gente trazer, que é essa questão do número 3, né, é um número muito divino, um número importante, que está representado em muitas tradições, né, então a gente tem, por exemplo, no cristianismo, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, é a tríade, né? No hinduísmo, a gente tem Brahma, Vishnu e Shiva, né, o feminino, masculino, e Brahma, que é como se fosse a representação de Deus para eles, né? E no taoísmo, a gente também tem essa representação do 1, do 2 e do 3, né? 1 que gerou o 2, que gerou o 3, que gerou toda a criação, né? Que é a energia, o 3 é a energia do sopro vital, né? A energia vital, ou Ki, né? O Chi, né? Como fala esse termo, né? Que eles usam, né? Então, a gente pode entender que esse 3 aqui é a união do 1 com o 2, do masculino com o feminino. Nós temos a criação, né, nós temos o nascimento de algo, né? Então, no tarô tradicional, essa carta ela está representada pela imperatriz, né? Que é uma mulher, muitas vezes representada por uma mulher que está grávida, né? Muitas vezes ela está grávida do mundo, né? Tem a imagem aqui do mundo na barriga dela. Então, a gente fala realmente de colocar no mundo, né? Da manifestação no mundo. E essa manifestação pode ser a manifestação do divino, né? E é sobre isso que a gente quer, é isso que a gente quer encontrar aqui. Trazendo um pouco da minha experiência aí, né, do meu exemplo, mas eu quero que vocês olhem aí para a vida de vocês, identifiquem isso. Eu tinha uma questão que eu não gostava muito dessa palavra, né, da criatividade. Porque para mim ela trazia um conceito de uma energia assim de ai, que saco, eu tenho que ser criativa, né? Nossa, ela vem nessa história de que eu tenho que ser criativa. Então, ela trazia uma energia, assim, pra mim, né? Uma necessidade de uma forçação de uma questão de esforço, né? Então, eu sou obrigada, eu tenho que ser criativa, né? Então, eu tenho que me esforçar para pensar fora da caixa, né? Existe essa expressão aí que a gente associa muitas vezes com criatividade, né? E aí eu pensava assim, pô, eu não sou criativa. Porque eu não tenho nenhum dom artístico, né? Nunca, por exemplo, nunca pintei, não sei tocar um instrumento, não sei dançar. E eu pensava assim dentro de mim, né? Nossa, eu não sou criativa, né? Então eu não gosto muito dessa história de, criatividade. Mas o que a gente precisa entender é que a criatividade é o oposto disso. E aí há algum tempo eu consegui ir trazendo esse conceito para mim e muito através desse tarô, depois que eu estudei essa carta, né? Achei muito interessante. Então tem uma questão aqui que é muito legal da gente olhar, gente, é o quê? A criatividade, ela não nasce do esforço, muito pelo contrário. A criatividade, ela vai nascer do espaço vazio. O que isso quer dizer? Então nada nasce
aonde já está cheio, né? Nada surge de um lugar que já está cheio. Então vamos pensar num vaso, né? A gente tem esse conceito aí no taoísmo também. Que um vaso, ele só é útil pelo espaço que existe dentro dele. Né? Tem também um exemplo de uma casa. A gente constrói uma casa, a gente constrói paredes, portas e janelas, mas o que a gente utiliza dentro da casa é o espaço dentro dela. Cria limites, né? Num espaço vazio, a gente cria um limite, mas para que a gente use esse espaço dentro, né? Como exemplo do vaso. Um vaso cheio, ele não serve para nada, ele já está cheio. E aí a gente pode trazer isso para nossa vida, né? E para essa questão da criatividade, que para existir a criação de algo, a gente precisa do vazio. E a gente pode associar esse vazio a uma questão de falta ou de não haver nada, né? E ao contrário, o vazio, ele é um potencial para a criação de todas as coisas, né? Então, olhar dessa forma, né? E aí trazendo isso para nossa realidade, né? Como que a gente pode colocar isso assim na vida aí, né? A gente pode entender que para a gente criar algo e ter soluções criativas para os nossos problemas, né? Ou para manifestar coisas no mundo, né? Manifestar a criação do divino no mundo, a gente precisa esvaziar, né? Que é algo que eu venho trazendo aqui, falando bastante já com vocês, né? Então a gente precisa eliminar todo o lixo, tirar tudo que está dentro desse vaso ali, ocupando espaço que não serve para nada, que está atrapalhando a criação, essa criação, né? Trazer essa criatividade para a nossa vida. Então a gente precisa esvaziar o quê? Medos, julgamentos, conceitos, as nossas crenças, né? Então é aquela questão de tirar tudo que não serve e encontrar esse vazio, esse potencial criativo dentro de nós. E aí a gente pode utilizar isso, como eu falei, tanto para encontrar soluções para os nossos problemas, né, para as nossas questões, que se a gente ficar na nossa mente limitada, né, na nossa mente cheia de coisa, no nosso vaso que está cheio até a tampa, a gente não vai encontrar solução, né, a gente vai ficar olhando só para o problema, a gente vai ficar olhando para a dificuldade, porque a nossa mente, ela tá poluída, né, de tantas coisas. Então, esvaziar é muito importante. Mas também pra gente criar coisas novas, também pra gente trazer o novo, né? Porque como eu já comentei, a nossa mente, ela fica sempre presa ao passado. O ego, a mente, né? Preso ao que já aconteceu, preso às experiências passadas, preso a tudo que deu errado. E ele não tem capacidade de gerar o novo, né? O novo vem através da energia do coração, da energia do chakra cardíaco, da energia dos sentimentos mais puros. Aqui a gente consegue criar a partir daqui, né? E aí, como eu falei, a partir do vazio, a gente consegue conectar com o nosso coração, fazer essa conexão com o divino a partir do nosso coração, né? Dos sentimentos puros, da plenitude, e não da mente que está cheia de informação. Então, nós precisamos ser um canal, né? Como se fosse um tubo, né? Um canal ali vazio para que passe através de você essa energia do divino. E para que o divino possa se expressar. Então, você vai tomar ações que vão ser ações não do ego, né? Não da sua mente, não do esforço. Vão ser quando você consegue esvaziar e se tornar esse canal, as suas ações vão ser expressões do divino, né? Então, gente, parece uma coisa um pouco abstrata ou muito distante, né? Falar, tá, legal, mas e na minha vida como eu coloco isso em prática, né? É tudo muito bonito, né? Mas a gente tem que parar, às vezes, de racionalizar muito os conceitos, né? A gente tem mania de... A nossa mente não consegue entender isso, né? Mas se a gente sentir isso, né? Vamos começar a tentar ser, né? Realmente se expressar. Tem tudo a ver com essa criatividade, né? Parar de racionalizar as coisas e tentar entender esses conceitos com o coração também, né? Tentar sentir tudo isso, né? Tudo é frequência, né? Então, se a gente ficar racionalizando, a mente não entende muito essas coisas, né? Mas a gente consegue trazer para uma energia, para uma frequência e ir se conectando com isso, né? Mas vamos falar da vida prática. Então, tem uma consciência elevada aí, uma consciência que é de outros planos, né? Que é o Bashar. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele é canalizado pelo médium Darry Enkel. Ai, não sei falar direito, mas é alguma coisa assim, Darry Enkel. E essa consciência, ela traz pra gente alguns ensinamentos, né? E o principal ensinamento que ele traz é a fórmula da excitação, né? Que ele chama. E tem tudo a ver com isso que a gente tá falando aqui, porque ele ensina a colocar isso em prática na nossa vida, né?
Então, qual é o principal ensinamento que ele traz? Haja a partir da sua maior empolgação em todos os momentos. Dentro do possível daquele cenário, né? Porque a gente tem obrigações, a gente tem coisas a cumprir. Se a gente fosse escolher agir pela nossa maior empolgação o tempo todo, a gente talvez não conseguiria cumprir algumas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas dentro do possível, naquele instante, escolha o caminho que te traga maior empolgação, né, a maior excitação, a maior vontade de fazer ali naquele momento entre as opções disponíveis. E solte as expectativas pelo resultado, então não faça pelo resultado, faça pela ação, porque aquilo te anima, aquilo te empolga, te traz felicidade. Solte as expectativas pelo resultado e se entregue, faça da melhor forma possível aquela ação que você está fazendo. Coloque presença. Né? Então, esse ensinamento, ele traz dessa forma bem prática para que a gente possa realmente fazer isso todos os dias, em todos os momentos. Então, ele nos traz que essa é a fórmula da felicidade, né? É a forma de agir na sua vida e que dessa forma você vai encontrar a seu verdadeiro propósito, a sua essência. Ele fala que esse é o único propósito da gente aqui. Retomando, né? Dentro de cada escolha que nós fazemos no nosso dia a dia, cada ação que a gente deve tomar, escolher aquela opção que nos traga maior empolgação, maior alegria naquele momento, dentro do possível, né? Se desprender das expectativas qual vai ser o resultado dessas ações, realizar a ação pela ação em si, né? E ser positivo, né? Então, não ficar criando... Então, faça o que mais te empolga dentro das possibilidades que você tem naquele momento. Se dedique àquilo com toda a sua presença, né? Então aqui a gente já falou também sobre estar presente no momento, né? Não ficar criando expectativas, não ficar vivendo no passado. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa no seu dia, seja por menor que seja, né? Coloque seu foco, coloque sua atenção ali. Vamos nos desprender das expectativas do resultado, né? Então, eu tô fazendo isso porque o resultado tem que ser esse. Porque aí a gente entra no controle, né? Se não for desse jeito o resultado do que eu tô fazendo, eu vou ficar infeliz, vou ficar insatisfeito. Então, quando a gente tira essas expectativas do futuro, dos resultados, a gente consegue viver o presente com mais leveza. E haja com positividade, né? Então, não é entrar numa positividade tóxica. Para as coisas com fé, com confiança, com um olhar de pureza e de, não inocência, mas pureza, de acreditar que o melhor sempre está por vir, né? Porque quando a gente está agindo a partir desse vazio, né? Dessa conexão com o nosso coração, tirando todos os julgamentos, esvaziando esse vaso, né? Tirando nossos medos, tirando o controle, agindo de forma mais leve na vida, né? A gente consegue encontrar essa positividade verdadeira, não a positividade tóxica, né? Então é uma positividade que parte do seu interior, de uma confiança em algo maior, né? De uma pureza para com a vida, com a situação, com as pessoas. É uma nova forma de agir e de viver e de interpretar a vida, né? E como a gente vem falando sempre nesse canal, né? Escolher o paradigma que você vai viver. Que forma que você vai interpretar essa realidade que nós estamos vivendo? Que nada mais é do que uma realidade relativa e não absoluta, né? Então, tudo parte da nossa interpretação, né? O real, gente, é aquilo que eu já comentei, né? O real é um só, é o amor, é o todo, é a unicidade, é a plenitude, é a paz absoluta, né? Isso tudo é o real, o resto é apenas uma ilusão, né? Então, e essa ilusão, ela é construída através da interpretação da mente. E é isso que eu sempre tento trazer aqui. Vamos tirar essa interpretação negativa da mente, porque se você muda isso, a sua vida muda. E isso já está comprovado aí pela ciência, pela física quântica, né? Não é uma positividade tóxica aqui, né? Então é uma forma diferente da gente aprender a viver e manifestar as coisas na nossa vida, da gente colocar essa criatividade divina em prática, né? Então, falando um pouco aqui, né, vou trazer uns exemplos meus novamente para que vocês possam colocar aí. Então, eu sempre, como eu falei, eu não me considero criativa, né? E aí eu comecei a olhar melhor para isso e perceber que eu sou sim criativa. E quais são as formas que eu expresso a minha criatividade? Então eu gosto muito de cozinhar, né? Eu acho que eu vejo a cozinha como uma transformação, uma alquimia, né? Comecei a conseguir ver dessa forma, né? Com esse olhar, né?
A gente muda o nosso olhar da vida e a gente começa a enxergar a vida de outra forma. Então, a cozinha é uma alquimia, né? A gente transforma um alimento ali cru, né? Um legume, uma carne, enfim, em uma comida, né? Uma mistura, você coloca temperos, né? Então, eu comecei a ver a cozinha dessa forma e eu gosto muito de cozinhar, eu até já trabalhei com isso, né? Então, é uma coisa que me faz bem. Então, quando eu vou cozinhar, eu tento colocar esse espírito, né? Esse canal aí da expressão da criatividade através de mim. Eu gosto também de mexer na terra, né? Eu tenho um quintal aqui, então eu gosto de plantar, eu gosto de ver as plantas crescendo. Então, cuidar das plantas, admirar, né, elas crescendo, admirar a natureza, também é uma forma da gente ver a criatividade se expressando, né? Gravar esses vídeos aqui, gente, é uma forma de eu expressar a minha criatividade, né? Então, eu venho aqui, eu arrumo meu cenário, eu passo uma mensagem, algo que me empolga, né? Estou fazendo isso por empolgação, por também uma conexão de faça isso, né, de ter uma intuição de fazer isso, né, então esses vídeos para mim são uma expressão da minha criatividade que me traz alegria, né, então eu estou fazendo isso sem pensar no resultado, lógico que é difícil, né, a gente sempre faz algo e fala, será que vai dar certo, porque senão eu tô desperdiçando meu tempo, tá, isso é a mente, vamos silenciar, e eu tento colocar aqui, dar o meu melhor e entregar aí pro universo, né, e tentar quanto mais eu puder, tirar o meu ego aqui e passar só uma mensagem para você, ser só um canal de expressão, né? Eu tenho um outro canal aqui no YouTube também, que é um canal de vlog, né? Então eu gravo alguns vídeos, tem alguns vídeos só que eu fiz, mas é um canal de vlog. Eu gosto muito também, eu também fazia isso há um tempo atrás, né? Porque eu descobri que é algo que eu gostava de fazer, eu gosto de assistir, e aí eu comecei a gravar alguns vídeos. E eu acho muito gostoso, eu gosto muito de editar, fazer edição dos vídeos, né? Então construir uma historinha, aí coloco a música lá, e aí eu vejo o vídeo pronto. É como se fosse um mini filmezinho ali que eu fui criando, né? Eu fui deixando ele mais interessante, aí coloco a música no momento certo, faz o take ali, né? E depois você assiste aquilo, eu acho muito legal, né? Então, essas são as minhas formas de me expressar. Então, são coisas simples, né? E aí, o que eu deixo de mensagem aqui pra você é: descubra quais são as suas formas de se expressar, né, que são autênticas, né, como outra mensagem que eu venho sempre trazendo, autenticidade, né, você precisa expressar a sua essência. Então, muitas vezes a gente fica imerso às nossas responsabilidades, né, a só pensar no trabalho, às vezes a gente não tem nem energia, né, depois que a gente trabalha a semana inteira, muitas pessoas trabalham ainda de fim de semana, né, e não sobra energia pra gente fazer algo que a gente gosta, expressar a nossa forma no mundo, ter os nossos hobbies, coisas que nos façam felizes, né? Então, é muito importante, gente, a gente lembrar de fazer isso. Porque, como esses ensinamentos aí do Bashar, né? Quando a gente vai fazendo isso em pequenas coisinhas no nosso dia a dia, depois, quanto mais a gente busca e vai agindo pela nossa empolgação, mais a gente vai abrindo possibilidades. Então, você tá aqui, né? Não tá fazendo zero, tô agindo zero pela minha empolgação, tô só fazendo as minhas obrigações, aquelas coisas que me sugam, né? Que vão tirando a minha energia. Então, quando você começa a agir um pouquinho na sua empolgação, você expande um pouquinho. Aí você fala pro universo que, olha, eu gosto disso, traz mais pra mim. Aí o universo traz mais uma oportunidade para você agir na sua empolgação. Aí você age mais um pouquinho, expande mais um pouquinho. O universo traz mais oportunidade para você agir na sua empolgação. E isso vai expandindo. E cada vez mais a vida vai trazendo situações e oportunidades que façam você feliz, que permitam você agir na sua empolgação, que permitam você ser você mesmo, que permitam você fazer coisas que são prazerosas para você. E cada vez mais você vai diminuindo aquelas coisas que são ruins, que te estressam, né? Às vezes um trabalho que você não gosta, né? Porque é isso, né, gente? Hoje em dia o mercado de trabalho aí, né, o mundo corporativo principalmente, ele só sabe sufocar a nossa criatividade, né? A gente fica ali fazendo coisas automáticas e coisas que não tem o menor sentido, que aquilo não faz o menor sentido pra gente, e às vezes a gente passa a vida inteira só fazendo aquilo, né? Muitas vezes infeliz. Então vamos mudar. Como que a gente pode mudar a nossa realidade? Mudando dentro, né? Então mude a sua perspectiva, coloque em prática esses conceitos aí na sua vida, e quanto mais você for colocando em prática, mais o universo vai trazendo coisinhas, oportunidades para que você coloque mais em prática, né? É aquela história, o universo só diz sim.
Então, se você tá falando pro universo, o que eu faço, o que eu quero fazer é isso, então você só fica fazendo a mesma coisa, só fica naquele sentimento de estar fazendo algo que você não gosta, de cansaço, de esgotamento, e não coloca nenhuma coisinha ali de expressão sua, né? O universo vai trazendo mais do que você vai falando, do que você vai vibrando, né? Então a gente precisa mudar esse paradigma, né? A gente precisa mudar esse olhar para a vida e aos pouquinhos colocando essas ações no mundo e sempre conseguindo expressar esse divino, essa criatividade, né? Então olha essa carta, eu acabei nem falando, né? Mas ela tem aqui embaixo a alquimia da água e do fogo, da terra, né? Dos elementos, né, materiais, água, fogo, terra e ar. Tem a flor aqui, né, como a terra, e ao mesmo tempo ela tem aqui em cima a conexão com o divino, ela tem as estrelas aqui na mente dela, tá vendo? Ela não tá focada na mente racional ali, ela tem as estrelas representando que ela está em conexão com o divino na mente dela, a mão dela apontada para a lua, né, todas as cores aqui. Então, olha que carta linda, né? Então, precisamos colocar isso na nossa vida. E quando essa carta aparece para você, ela te pede isso, né? Coloque presença nas coisas que você está realizando, seja um canal, seja um canal de expressão do divino, né? Esvazia esse vaso e deixa que a essência do divino possa passar através de você, né? Que o sopro vital, né? Que a gente fala ali no taoísmo, possa passar através de você e seja apenas um canal, um fluxo. Você vai ver como tudo vai ficar mais fácil, como a gente sai do esforço, como a gente sai do controle, né? Como a gente sai dessa necessidade que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer e aquela única forma que o único resultado possível é esse aqui. Olha como a gente fica limitando tudo isso, né? E aí a gente fica no controle, na rigidez e tudo isso bloqueia soluções, né? Bloqueia as coisas incríveis que podem acontecer na nossa vida, porque a gente tá aqui na nossa mente que é limitada. Entenda, a sua mente é limitada. Quando você fica racionalizando tudo e achando que você tem que solucionar tudo, você como esse ser, esse eu inferior, né? Essa expressão nossa que somos apenas temporariamente humanos, né? Estamos aqui temporariamente passando por essa experiência. Então a gente precisa se conectar com quem sabe de tudo, né? Com quem tem a visão de tudo, que é a nossa eu superior, a nossa centelha divina, né? O divino aí que comanda o todo, né, o universo, seja qual nome você goste de usar, né? Então, dessa forma, a nossa vida fica mais fácil, fica mais fluida, tudo flui melhor, né? Então é isso, gente, essa mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Essa canalização que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? E se você ficou até aqui, eu quero te convidar a seguir esse canal, né? Se inscrever no canal, deixar seu comentário, curtir esse vídeo. E com certeza essa mensagem não é para qualquer um, não é para todo mundo, gente. Não é todo mundo que vai se interessar por esses assuntos, né? E se isso te interessou, se isso te tocou de alguma forma, aqui com certeza é o seu lugar e nós temos muito para conversar, né? Então se inscreva, fique aqui comigo. E gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo. Obrigada!